Graça e paz, sou Cícero Pereira, do canal Eu na EBD. Estou aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, seja bem-vindo, seja bem-vinda e muito obrigado. Bom, meu amado, se você ainda não conhece o meu trabalho, toda quinta-feira eu subo um vídeo no YouTube onde eu ministro uma pré-aula da escola dominical. Então a minha aula é ministrada em PowerPoint, com animações, com imagens e animações, para que você que é professor da escola bíblica ou você que é superintendente da escola bíblica, leve esse trabalho para a sua igreja e faça uma aula diferente, dê uma aula diferente para a sua classe, para os seus alunos, tá certo? Então, já convido você a fazer o uso desse trabalho. Você pode baixar, fazer o download em PowerPoint, é gratuito, você não vai pagar nada por isso e tenho certeza que a tua aula será uma aula diferenciada e uma aula muito participativa. Quer saber como é que funciona esse trabalho, meu amado? Então me acompanhe, serei breve. Quero deixar aqui meus agradecimentos aos inscritos do meu canal. Muito obrigado pelo carinho, pelos comentários que vocês têm feito e pelo acompanhamento aí que vocês têm acompanhado aí as minhas aulas, tá certo? A todas as igrejas, que são 11 estados brasileiros e várias igrejas aí que têm feito o uso do meu trabalho, muito obrigado e que Deus abençoe. Vamos para a aula então? Nós já estamos na lição de número 7, desse terceiro trimestre desse ano, de 2017, e hoje nós temos por tema a necessidade do novo nascimento. Então nós vamos falar um pouco sobre o novo nascimento. O que é o novo nascimento? Será que é possível um ser humano pecador nascer de novo? O que é isso? Então nós vamos entender, nós vamos estudar sobre a soteriologia, o ensino ou o estudo da salvação. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Aqui é Jesus conversando com Nicodemos. Verdade prática. Cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Não vou fazer a leitura para esse vídeo não ficar muito extenso. Introdução. O tema da presente lição é de suma importância, porque muitas pessoas estão equivocadas nas coisas concernentes à salvação, assim como Nicodemos também estava. Então, as boas obras, um padrão de vida exemplar e até mesmo a prática de uma religiosidade sincera não conduzem ninguém. Nós vamos ver no decorrer dessa lição que a salvação ela não depende das obras. Não é porque eu faço boas obras que eu sou salvo. Eu faço as boas obras não para a salvação. Eu faço as boas obras porque eu sou salvo. Porque as obras não salvam ninguém. O que salva é o Salvador, Jesus Cristo. E para isso eu tenho que ter fé nele. O diálogo de Jesus com Nicodemos, um líder religioso, honesto e sincero, revela a necessidade do novo nascimento para entrar no reino dos céus. Então nós vamos ver que não basta ter caráter. Caráter não salva ninguém. Religiosidade não salva ninguém. Honestidade não salva ninguém. Sinceridade não salva ninguém. Quem salva é o Salvador, Jesus Cristo. Isso é característica que todo ser humano deve ter. Agora, quando se trata de salvação, é só uma pessoa que salva, Jesus. Tópico 1. Um líder religioso bem intencionado. Quem era Nicodemos? Bom, Nicodemos era um fariseu, príncipe do povo. Também ele era membro do João 7,50. João 7,50 diz assim: Nicodemos, que era um deles,
o que de noite fora ter com Jesus e disse-lhe: o que é o Sinédrio? Sinédrio era uma suprema corte judaica do Antigo Testamento. Ou seja, essa corte judaica, esse Sinédrio, ele era formado por 70 conselheiros. Quem fazia parte desse... Quem era o responsável por esse Sinédrio? Ex-sumo sacerdote, membro da família antiga, ancião e escriba, que era profundos conhecedores das leis. Havia saduceus e fariseus. O presidente era o sumo sacerdote. Então, foi nesse Sinédrio aí que Jesus foi traído. Nicodemo nunca mais foi o mesmo depois desse encontro com Jesus. Então, quando Nicodemo se encontrou com Jesus, a vida dele mudou. Ele nunca mais foi o mesmo. Olha o que diz em João 7,51. Porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que ele fez? Nicodemo, ele interveio aqui por Jesus. Ele disse para os responsáveis o seguinte: como é que se condena um homem se antes o ouvi-lo? A nossa lei não permite isso. Para condenar um homem, primeiro temos que ouvir, saber, né, o que ele faz, o que ele prega, o que ele deixou de fazer. Então não se condenava um homem sem que antes o ouvisse. Esse diálogo impressiona as pessoas ainda hoje, pois nele está o que consideramos ser o texto áureo da Bíblia Sagrada. Qual diálogo? De João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então esse diálogo ali mexeu com Nicodemo. Essa mensagem de Jesus, essa frase explícita de Jesus, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aquele que nele cresce, né, não pereça, mas tenha vida eterna. Essa frase, esse versículo mexe com muitas pessoas ainda hoje. Subtópico 2. Os fariseus. Quem eram os fariseus? Bom, eles representavam o povo e, apesar de serem maioria na sociedade pré-cristã, exercia forte influência na comunidade judaica. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se inimigos implacáveis de Jesus. Esses grupos formavam uma seita religiosa. Isso está lá em Atos 15:5. Então esses eram os fariseus, né? Ele representava o povo. Apesar dele ser minoria, ele tinha muita influência na sociedade pré-cristã. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus era a mais severa seita do judaísmo. Olha só: sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Atos 26:5. Depois você pode conferir também Gálatas 1:14 e Filipenses 3:5. Então o apóstolo Paulo aqui declara que ele fazia parte, né, desse grupo aí dos fariseus, né? E a vida de Paulo só mudou após que ele teve um encontro aí com Jesus Cristo. Mas Paulo deixa bem claro que ele era fariseu, que ele fazia parte desse grupo aí. Os evangelhos estão repletos de provas do comportamento negativo dos fariseus e de suas hipocrisias. Tanto que a palavra fariseu tornou-se sinônimo de hipócrita e fingido até os dias de hoje. Felizmente Nicodemo era diferente deles. João 7:50 e 51. Então o evangelho tem N passagens, N relatos na Bíblia do comportamento negativo ali desse pessoal, desses fariseus aí, né? Desses hipócritas. E hoje o que mais, né, tem no meio evangélico é a hipocrisia. Infelizmente tem muito nos dias de hoje ainda. Fariseus, os pontos positivos. Qual que eram os pontos positivos dos fariseus? Estava interessado em obedecer à lei de Deus. Segundo ponto, eram admirados por sua piedade.
Terceiro ponto, acreditava em uma ressurreição física e na vida eterna. Quarto ponto, acreditavam em anjos e demônios. Então esses eram os pontos positivos dos fariseus, mas também eles tinham os pontos negativos. Quais são? Veja, primeiro, comportavam-se como se suas próprias regras religiosas fossem tão importantes quanto a lei de Deus. Segundo ponto, sua piedade frequentemente era hipócrita e eles a demonstravam aos outros para que vivessem segundo os padrões que eles mesmos não conseguiam cumprir. Terceiro ponto, estavam mais preocupados em parecer ser bons que em obedecer à lei de Deus. Então esses eram os pontos negativos aí dos fariseus, né? Claro que tinha muito mais outros pontos negativos, mas aqui é só um resumo de alguns pontos deles, alguns pontos negativos dos fariseus aí, tá certo? Outros grupos religiosos do tempo de Jesus. Então não existia só os fariseus, não existia só esse grupo na época de Jesus. Existia também os saduceus, os herodianos, os essênios e também os zelotes. Então era pelo menos aí cinco grupos religiosos na época aí de Jesus, tá certo? Subtópico 3, os sinais efetuados por Jesus. Jesus foi da capital de Jerusalém. Jesus foi para a capital Jerusalém. Então, veja só, Jesus ele saiu da Galiléia, né, Canaã da Galiléia, foi para a Judéia, depois ele subiu para Jerusalém. E estava próximo à Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, João 2,13. Então veja que de Judéia para Jerusalém é uma caminhada boa, né? 40 quilômetros aí já é uma distância bem considerada. Era a sua primeira aparição pública na capital, quando Nicodemo lhe procurou. Então quando Jesus chegou a Jerusalém ali, e foi a sua primeira aparição pública, Nicodemos ficou sabendo, Nicodemos ouviu falar dele, do que ele tinha feito lá na Galiléia e até mesmo na Judéia ali quando ele retornou. Só para nós lembrarmos aqui, para nós vermos que da Galiléia para a Judéia mais ou menos 150 quilômetros. Então Jesus ele tinha uma fama, Nicodemo ficou sabendo. Quando Nicodemos então soube que Jesus estava em Jerusalém, ele foi lhe procurar, foi ao encontro do Senhor. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram em seu nome. Esses milagres atraíram Nicodemo. Então Nicodemos ficou abismado, né? Ele ficou impressionado com os milagres que Jesus estava fazendo. Então por isso despertou aí o interesse, né, digamos assim, de Nicodemos se encontrar com Jesus. Tópico 2. Bom, meu amado, para você continuar vendo esta aula, para você continuar assistindo essa aula, no canto direito do seu vídeo vai aparecer um vídeo pequeno com link. Você clique lá e você será direcionado para a parte 2 desse vídeo, tá certo? Muito obrigado e até a parte número 2.